Sou Vitor Duarte Coutro, estudante universitário, e tenho o imenso prazer de apresentar a websérie Mosaico de Identidades. Um retrato da diversidade, um projeto que busca retratar a diversidade na nossa sociedade. A websérie será composta por 3 episódios, nos quais discutiremos as questões do negro, da mulher, LGBTIA+, povos originários e a deficiência, e como essas questões refletem nas experiências e nas identidades das pessoas. Espero que vocês acompanhem, encantem e se interessem por essa discussão tão importante e atual. Vamos agora para o primeiro episódio, sobre os povos originários, com a Evelyn e a Raíssa. Em seguida, trataremos do tema Mulher, com a Dayana, a Lauren, a Bruna e a Letícia. Agora vamos entrevistar a Raíssa e a Evelyn, que vão falar sobre o tema Povos Originários. Quais são os principais desafios e oportunidades que os povos originários enfrentam na atualidade? Além dos desafios territoriais, acredito que eles enfrentam ainda nos dias de hoje problemas como o racismo, o preconceito, a violação ao direito das mulheres indígenas, como também a falta de acesso à saúde e serviços públicos, além da alimentação escassa e pobre em nutrientes. São uma população que se tornaram os primeiros habitantes de um território. São os indígenas brasileiros que habitaram o país antes mesmo da chegada dos europeus. Deste modo, devemos respeitar e pensar como manter esta cultura, como uma forma de continuidade e respeito com este povo, que vem sofrendo retrocesso com perda de cultura, de língua e de seus povos. Como você avalia o papel do Estado, da sociedade civil e dos meios de comunicação na promoção dos direitos e do reconhecimento dos povos originários? Acredito que estão no caminho, porém enfrentam problemas árduos. É dever do Estado assegurar o acolhimento e a proteção judiciária a essas terras, território e recursos, respeitando as tradições e os costumes. Tem que proteger também as manifestações das culturas populares, inclusive das indígenas. Foram anos para que essa negociação fosse feita entre a população indígena e o governo. Que mensagem você gostaria de deixar para o público que assistirá essa websérie? Os povos originários, conhecidos também como os indígenas, da terra onde hoje conhecemos como América, antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus. Suas culturas são muito ricas e diversas, como línguas, tradições e crenças únicas. Ao longo da história, essas comunidades enfrentaram desafios significativos, incluindo o impacto devastador da colonização, que levou à perca de terras, cultura e muitas vezes resultou em conflitos e discriminação. Apesar das diversidades, os indígenas continuam a desempenhar um papel vital na preservação da biodiversidade e na promoção da sustentabilidade ambiental. As suas práticas tradicionais de manejo da terra e conhecimento sobre a natureza são inestimáveis para enfrentar os desafios contemporâneos, como as mudanças climáticas. Gostaria de agradecer a participação da Raíssa e da Evelyn por terem contribuído na nossa websérie. E agora vamos dar continuidade no primeiro episódio com a Daiane, a Lauren, a Bruna, a Letícia, com o tema Mulher. Agora vamos conversar com a Bruna e a Letícia, que preparei algumas perguntas para vocês sobre este tema. Bruna, quais são os principais desafios e oportunidades que as mulheres enfrentam na sociedade atual? As mulheres enfrentam todos os dias uma série de desafios e oportunidades na sociedade. O primeiro desafio é sobre a desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero persiste em muitas partes do mundo, afetando a igualdade de oportunidades em áreas de emprego, educação e participação política. O segundo desafio é a violência contra as mulheres, incluindo abuso doméstico, agressão sexual e agressão verbal, e continua sendo um problema significativo. E, por último, a desigualdade salarial. Segundo as últimas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres,
No Brasil, os homens recebem salários 22% maiores que as mulheres. E as oportunidades? As mulheres têm a oportunidade de se destacar em uma variedade de campos, incluindo negócios, ciência, tecnologia e muito mais. Empoderamento econômico e aumento do acesso à educação e ao mercado de trabalho permitiu que muitas mulheres se tornassem financeiramente independentes. Letícia, como você avalia o papel das mulheres na política, na economia e na cultura do seu país? As mulheres, elas encontram grandes dificuldades em ocupar espaços de poder, serem eleitas ou ter voz ativas nas tomadas de decisões da política. E isso tem o enfraquecimento da democracia. Na economia, as mulheres ocupam 37% dos postos de liderança das empresas brasileiras, sendo que esse índice cai para 10% em grandes corporações. Quando conseguem alcançar cargos de gerência e direção dentro das organizações, as mulheres ganham em média 46,7% a menos que os homens. Na cultura, a gente pode observar hoje em dia que as mulheres elas usam calças, o que não acontecia antigamente. Elas estão trabalhando, estudando e elas têm mais autonomia e elas buscam mais pela igualdade de gênero. Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente pensa que é só violência física, só que não. A Lei Maria da Penha, ela criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Discrimina 5 formas de violência e entre elas são a violência física, que é o que a gente mais conhece, que é quando agride a mulher e a saúde. Tem a violência psicológica, que é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima e que lhe cause prejuízo ou perturbe o pleno desenvolvimento que vise degradar ou controlar suas ações comportamentais, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição, parcial ou total de seus objetivos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Gostaria de agradecer a participação de vocês na nossa websérie e agora vamos dar continuidade no nosso bate-papo com a Lauren e a Daiane. Lauren, quais são as principais referências teóricas e práticas que embasam a sua abordagem sobre as questões de gênero? Podemos notar a grande diferença dos tempos antigos, como o de agora. Antigamente, as mulheres só tinham espaço dentro de casa, como limpar, cuidar dos filhos e etc. Hoje a mulher tem o seu espaço. Infelizmente, ainda existe a diferença salarial, mas a mulher está tomando o seu lugar e tendo muita evolução. 2 grandes mulheres que têm um papel fundamental é Maria Firmina, a primeira autora negra, e a Maria Quitéria, primeira mulher no Exército Brasileiro. Hoje a mulher trabalha onde quer, fazendo sua dupla jornada, que é trabalhar em casa, cuidando dos filhos, limpando a casa e também fora de casa. Daiane, como você pretende envolver e sensibilizar o público para a importância do tema mulheres? Um ponto importante é fazer campanhas para incentivar essas mulheres a mostrar que elas são capazes e buscar seus espaços dentro da sociedade. Porque sabemos hoje que mesmo as mulheres muitas vezes fazendo o mesmo trabalho que os homens ganham muito menos e tem muita diferença salarial e muita pouca valorização do seu trabalho.